Caríssimos fiéis, neste quinto domingo, depois de Pentecostes, a Santa Romana Igreja deseja que compreendamos com que grande ardor devemos combater os pecados contra a caridade fraterna. Justamente pois a caridade, o cumprimento da justiça deve ir muito além daquela que se observava entre os escribas e fariseus. A caridade em nós não é uma mera prática externa. A caridade em nós não deve ser simplesmente uma máscara externa, um checklist de ações a fazer e de ações a evitar. A caridade em nós não é simplesmente uma filosofia de vida ou uma camisa de time que nós vestimos, ou um conjunto externo de posições que nós defendemos. Mas, primeiramente e antes de tudo, a caridade e, portanto, o exercício da nossa santa fé católica deve mudar o nosso ser, para que em tudo, em todas as situações, nós demos a maior glória a Deus. E que nós demos a maior glória a Deus unidos, perfeitamente unidos na oração, compassivos, amantes de nossos irmãos, misericordiosos, modestos e humildes, como diz São Pedro na Epístola. A caridade, o exercício da nossa fé, deve nos unir todos para que, como criaturas de Deus, nós demos a Ele a maior glória e recebamos o maior bem. E aqui, meus caros, nós vemos claramente como a nossa santa fé católica, se a compararmos com a antiga aliança entre Deus e o povo hebreu, há um abismo. Nós vemos que os judeus encaravam a lei de Deus como uma constituição, como a carta magna da sua nação, e que como tal havia sido colocada sob a proteção do poder civil. Vários tribunais com mais ou menos autoridade, de acordo com a importância dos casos que lhes eram apresentados, proferiam sentenças sobre as infrações cometidas ou sobre os crimes perpetrados. E diante desses tribunais da antiga aliança, nós vemos, meus caros, o quanto excepcional é o tribunal sagrado da confissão, instituído sob a lei da graça, onde o próprio Deus age e fala na pessoa do sacerdote e julga, e não somente julga, mas também cura a nossa própria alma dos pecados externos e também internos. Isto ao passo que todo julgamento proferido pelos homens, por mais que imponha sua autoridade, só pode lidar com fatos exteriores, de modo que Moisés, na antiga lei por ele recebida e promulgada, não atribuía penalidade aos pecados interiores, aos pecados do coração. Os pecados interiores, por mais graves que sejam, estão, por natureza, além da apreciação e do reconhecimento dos poderes humanos que nos governam. Eles permanecem escondidos em nossos corações.
E mesmo agora, sob a lei da graça, a Santa Igreja não inflige as suas censuras, ou seja, as suas penas temporais exteriores, as faltas interiores, a menos que elas sejam manifestadas por algo perceptível aos sentidos. De internis non judicat ecclesia, a Igreja não julga a respeito do foro interno, diz o adágio do direito canônico. Assim também fizera Moisés, que embora reconhecesse a malícia dos pensamentos, dos desejos criminosos, deixara ao julgamento de Deus aquilo que somente Ele pode saber. Embora hoje em dia a maioria dos católicos que se dizem praticantes saibam que um pensamento, um desejo perverso é ilícito e pecaminoso, o mesmo não se podia dizer de muitos judeus da antiga aliança. Por isso mesmo os profetas estavam sempre se esforçando para fazer com que esta nação teimosa e rebelde elevasse os seus pensamentos além da vida presente. Mesmo Deus tendo lhe chamado para algo muito além da glória do mundo, muito além da terra prometida, eles permaneciam obstinados na visão de que, além daqueles princípios divinamente inspirados da sua constituição política e da forma exterior da sua legislação dada por Deus, não havia nada digno da sua atenção. Permaneciam fixos, obstinados no seu reino temporal, na glória temporal da sua nação, na glória temporal que o Messias prometido deveria trazer. E assim muitos, pelo menos na prática, rejeitavam a ideia de que havia uma realidade espiritual de importância muito maior e mais profunda, subjacente ao código externo que eles professavam. Realidade espiritual que dava o real sentido dessas práticas exteriores, que não somente dava o real sentido, mas dava o próprio mérito dessas práticas. Nós vemos tudo isso fortemente marcado pelo que aconteceu um pouco depois do regresso do cativeiro babilônico. Os últimos profetas haviam desaparecido e foi dado espaço livre a sistemas doutrinários que fomentavam teorias míopes. Ou haviam se esquecido completamente da realidade espiritual, como os saduceus, ou deram tanta importância à prática exterior da lei para se separar dos pagãos, que a lei os cegou para o sentido da lei, que é justamente a pureza da alma. E assim os casuístas judeus elaboraram a sua famosa fórmula de que toda a bondade moral era garantida àquele que recebesse a circuncisão. A prática da lei por um circuncidado, por si só, já era garantia de pureza interior, o que é um absurdo. Mais tarde, São Paulo lhes advertirá, mostrando como tal princípio era uma pedra de tropeço para os gentios, levando-os até mesmo a blasfemar o nome de Deus. De acordo com a teologia moral
desses doutores, a consciência significava apenas aquilo que o Tribunal de Justiça Pública emitia como suas decisões. As obrigações do tribunal interior da consciência de um homem deveriam estar restritas às regras seguidas pelos tribunais criminais. Mas o resultado de tal ensino logo se manifestou. A única coisa que carecia de vigilância era o que podia ser visto pelos homens. Se a falta fosse algo que os olhos humanos não pudessem julgar, poderia ser ignorado. E é por isso que o Evangelho está repleto das invectivas proferidas por Nosso Senhor contra esses mestres cegos, que no fim das contas ensinavam às almas que eles professavam dirigir a melhor forma de sufocar a lei, a justiça e a caridade. O que eles ensinavam era como se dar bem, achando que não se estava indo contra a lei. Ensinavam como podiam pagar o dízimo das menores coisas, deixando de se praticar a caridade com os pais. Ensinavam como se manter legalmente puro para oferecer o sacrifício, deixando com que alguém morra à beira da estrada. Para eles, era mais importante não trabalhar no sábado do que salvar uma vida. E por isso mesmo, Nosso Senhor nunca perdeu a oportunidade de denunciar, castigar e submeter à execração pública a podre hipocrisia dos escribas e fariseus, que se esforçavam tanto para limpar, por exemplo, a borda de um prato, mas por dentro estavam cheios de impureza, assassinato e roubo. Não é à toa que não tinham receio de pagar falsos testemunhas para que o inocente fosse condenado à morte, mas tinham ao mesmo tempo receio de que as moedas utilizadas para condenar esse inocente à morte fossem parar no tesouro do templo. Meus caros, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo Divino encarnado, desceu do céu para santificar os homens na verdade, para lhes dar a sua santidade. Nosso Senhor se fez homem para que nós tenhamos a nossa natureza regenerada, que assim possamos dar glória a Deus em uma perfeita justiça e imperfeita verdade. E é por isso mesmo que Nosso Senhor fez como seu primeiro trabalho restaurar o que a perfídia judaica manchara até o próprio deicídio. Restaurar todo o brilho original dos princípios imutáveis da justiça e da caridade. E é justamente esta a obra divina de restauração moral que vemos no Sermão da Montanha. E a passagem do Sermão da Montanha que a igreja selecionou para o Evangelho de hoje se dá logo após Nosso Senhor declarar que veio não para abolir ou alterar a lei, mas para restaurá-la em seu verdadeiro significado. Ele veio para lhe dar toda a plenitude que os próprios contemporâneos de Moisés tinham o coração duro, a cabeça dura
e um espírito demasiadamente rebelde para compreender. E não sou eu que digo isso, é o próprio Moisés, que diz em seu cântico: Ego conosco, cervit tuam durissima, et spiritus rebeliones. Eu conheço a vossa cabeça dura e espírito de rebelião. Em algumas linhas apresentadas hoje pela nossa Santa Romana Igreja, nosso Senhor nos diz para não fazermos nossos os padrões de justiça dos tribunais humanos. Nosso Senhor nos diz que para entrarmos no reino dos céus, o parâmetro de justiça não é o padrão, não é a justiça humana. Afinal de contas, a lei judaica trouxe um homem culpado de assassinato perante o tribunal criminal de julgamento e o liberou, enquanto condenou à morte um inocente que não somente era inocente, mas como era o próprio mestre e autor da lei. Nós podemos, ouvindo essas palavras, pensar: nunca que eu faria uma barbaridade dessas. Mas nós fazemos, e fazemos todos os dias. Nós fazemos isso sempre que vemos no nosso próximo, na pessoa do nosso próximo, um mal a ser eliminado. Sempre que nós identificamos o nosso próximo com o suposto mal que ele faz. E deixamos de ver o nosso próximo com o olhar de Deus, com o olhar do Deus que se fez homem para salvar o nosso próximo, e olhamos a Ele com o nosso olhar orgulhoso de nós que nós queremos fazer deuses. Sempre que nós ignoramos o mal que é feito contra a glória de Deus e contra o próprio bem da alma do nosso próximo, e só enxergamos esse pretenso mal que é feito contra nós. Nosso Senhor nos declara que a ira contra o irmão, e aqui, reitero, não é justa a ira contra o mal, mas a ira contra a pessoa do nosso próximo é o primeiro passo do homicídio. Isso é evidente. A partir do momento em que nós enxergamos na pessoa do nosso próximo um mal, a nossa inclinação é eliminar esse mal. Se nós iramos contra a pessoa que faz o mal, e aqui, vejamos como deixamos passar as mais variadas desculpas para se manter nessa ira farisaica, para quem o único mal é o nosso próximo, e nós somos inocentes e até estamos plenamente justificados para manter essa ira. Se nos iramos contra a pessoa que fez o mal, nós deixamos de ver o mal com os olhos da fé, vendo que o mal é primeiramente contra Deus e que o mal também é mal para aquele que o pratica.
não vemos o mal em sua realidade sobrenatural, mas olhamos somente para nós mesmos e colocamos-nos como os únicos afligidos por esse mal, como se nós fôssemos Deus. E assim, deixando de lado a caridade que deve ser ordenada, deve ser primeiramente a Deus e deve visar justamente, em primeiro lugar, o bem da alma, a salvação eterna, visar primeiramente que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo não seja desperdiçado. Deixamos passar este gigantesco pecado para permanecermos na ira contra o mal feito por nosso irmão, ou seja, nos apegamos a uma pequena coisa, ou pelo menos pequena, se colocada diante da realidade sobrenatural, para mantermos a morte do nosso próximo na nossa alma. E quão maior é a perversidade se a ira se dá por inveja ou malícia. Mesmo que permaneça nos recônditos mais profundos da consciência, ela traz a morte à alma. E assim, os pecados contra a caridade podem realmente incorrer na ordem espiritual, na pena capital que os tribunais humanos reservam, ou pelo menos em sociedades civilizadas deveriam reservar ao assassinato real. Se sem chegar ao ponto de atingir o ofensor, nossa raiva se manifesta em linguagem insultuosa, em termos injuriosos, como o termo siríaco raca, louco, usado por Nosso Senhor hoje, o pecado torna-se tão grave que, se pesado na balança da sua culpa real, tal como é conhecida por Deus, seria um caso não da jurisdição penal ordinária, mas do mais alto conselho da nação. Se o homem irado passar da linguagem insultuosa à linguagem injuriosa, não haverá tribunal humano que, por mais severo que seja no seu veredito, possa nos dar uma ideia da enormidade desse pecado. Mas a autoridade do juiz soberano, que é Deus, não é como a de um magistrado humano, confinado dentro de certos limites. Quando a caridade fraterna é ultrajada, há um vingador que exigirá justiça na eternidade. E por quê? Por que tamanha gravidade? Porque nós ousamos ir contra a própria ordem divina da criação. Porque nós tomamos o lugar de Deus em nossa ira mesquinha. Trata-se aqui de um crime de lesa majestade. Nós estamos, ao matar o nosso próximo em nosso coração, ao rejeitá-lo em nosso coração, cometendo um verdadeiro fratricídio. Além desse crime de lesa majestade, nós estamos matando aqueles que são mais próximos de nós na ordem da criação. E além disso, estamos negando a devida glória que pode ser dada a Deus por esse nosso próximo. E mais que isso, estamos usurpando para nós um crime o julgamento de um crime que é, antes de tudo, de jurisdição do próprio juiz soberano. A verdade é essa: quando nós nos iramos contra o nosso próximo, contra a pessoa do nosso próximo, não contra o suposto mal que havia sido feito pelo nosso próximo, nós estamos mais preocupados com o nosso orgulho ferido do que com a majestade de Deus,
ofendida. Estamos dispostos a negar a Deus a glória que o próximo pode dar, para que o nosso orgulho se sinta vingado. Estamos prontos a quebrar a união da glória de Deus dada pela criatura, para que nos sintamos vingados. Estamos dispostos a não receber por herança a glória eterna, conquanto que o nosso próximo também não a receba. É essa a realidade. E tal é a importância da caridade, que Deus exige que una todos os homens. Ele nos criou para glorificá-lo, gozando da felicidade eterna, de forma que o pecado contra a caridade fraterna vai diretamente contra a ordem querida por Deus na salvação, e que deve permanecer na eternidade. E a ordem é essa: que nós estejamos unidos na caridade, dando glória a Deus nessa vida, para que estejamos unidos na caridade na eternidade. Afinal, na eternidade o que permanece é a caridade. Na eternidade não haverá mais fé nem esperança. Não haverá mais fé, pois nós já vemos a face de Deus. Não haverá mais esperança, pois nós já temos a posse de Deus. Agora, se nós não temos a caridade nessa vida, não teremos por toda a eternidade. Que nós então, meus caros, não atentemos contra a caridade nessa vida, para que possamos tê-la na eternidade. Que nós não deixemos o nosso orgulho tosco minar a nossa união com Deus, ao minar a nossa união com o próximo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.